Olá, pessoal! Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje nós falaremos sobre textos orais. Isso mesmo. Mas, professora, será que o texto ele não é apenas ou somente escrito? Eu tenho texto oral? Com certeza. Inclusive, a professora aqui agora que vos fala está apresentando um texto oral planejado, adequado para você, estudante. E é sobre isso que nós falaremos hoje, de adequação. Como me adequar perfeitamente à situação comunicativa? Para iniciar nossa aula, eu quero fazer um questionamento para vocês. Olha aí na tela. Como falar bem em qualquer contexto? Você falaria da mesma forma em uma entrevista de emprego e em uma roda de amigos? Agora volta aqui comigo que nós estamos falando de textos orais. Imagina só que você vai fazer uma entrevista de emprego e que exige de você um posicionamento, uma linguagem adequada para aquela situação comunicativa. Observa aqui para a professora. A professora não está vestindo um jaleco, uma roupa que identifica uma instituição de ensino? A rede estadual aí? Sim, perfeitamente. Quando nós falamos da linguagem, quando nós falamos de texto, nós falamos de uma roupa que nós vestimos e que nós temos que adequar a nossa fala à situação de uso. Isso significa dizer o quê, pessoal? Eu estou falando aqui de um conteúdo que você sabe muito bem. Eu estou falando de variação linguística. Isso mesmo. Você sabe como se portar em uma entrevista? Mas, professora, que entrevista é essa? É uma entrevista de emprego? É uma entrevista para uma outra questão? Eu preciso saber para eu me adequar. E isso que você precisa aprender, tá certo? Mas antes de eu falar e de eu trazer para vocês algumas técnicas aqui de comunicação, eu vou conceituar para vocês texto, tá certo? Olha só aí o meu conceito de texto. Então, o texto, pessoal, vem do latim textus, de texto, que é tecido, entrelaçamento. Vem do latim tecere, construir, tecer. Então, normalmente, quando eu vou falar de texto, eu coloco aí uma imagem, uma construção imagética de uma teia de aranha. Por quê? Porque ali eu tenho vários fios que são interligados um no outro. Eles são tecidos, entrelaçados. Quando nós falamos de texto, seja ele escrito ou oralizado, que é o nosso tema da nossa aula de hoje, é necessário que eu saiba conectar as partes do meu texto, as partes da minha fala, para que ela tenha começo, meio e fim e atinja o objetivo esperado, tá certo, pessoal? Em seguida, eu trouxe aí para vocês da adequação em textos orais, que significa justamente ajustar a linguagem à situação, ao público e ao propósito da comunicação. Diferente da escrita, a fala ela permite uma interação imediata e exige adaptação constante. O que isso significa dizer, pessoal? Imagina só que você está ali na apresentação de um seminário e aí você usa recursos de movimentação, de gesticulação, de posicionamento e você vai explicar um conceito e você se confundiu. Rapidamente você identifica e você corrige. A fala ela é mais dinâmica, enquanto em um texto redigido, escrito, eu tenho que pensar muito bem, não que na oralidade não tenha, mas eu tenho que pensar muito bem ali na minha construção textual, é que o texto escrito ele é mais rígido, ele não permite que esse erro aconteça. Por quê? Porque a fala ela é mais interativa, ela é espontânea e vem de nós como seres humanos. Por exemplo, imagina aí, e eu sempre uso esse exemplo, que uma criança, ela aprende primeiro a falar ou a escrever? Obviamente, a criança, ela aprende primeiro a
falar, nós temos uma cultura oral muito forte e isso se estabelece nas minhas produções orais, tá certo? Agora imagina só, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que muito reflete alguns erros cometidos por alguns estudantes ou pessoas que vão fazer algumas apresentações. Você com certeza já viu um colega que vai apresentar lá um seminário e ele faz desse jeito, ó. Se escora lá no quadro e começa. O que é que ele começa? Aí ele se escora desse jeito, ele baixa o tom de voz, ele fala muito alto. Então, essas adequações, elas são necessárias. Então, ele começa, ó, anda para um lado, anda para o outro. E não parece exagerado, não fica engraçado. Em um seminário, qual é o meu objetivo? A minha apresentação, ela precisa ser mais séria? E no decorrer ali da minha apresentação, eu uso algumas gírias, algumas marcas na fala. Tipo assim, professora. Então, pessoal, tipo assim, né? É mesmo. Então, alguns vícios de linguagem, eles aparecem aí nesses gêneros orais e eles acabam por trazer ali um problema à sua apresentação. Quer dizer, é uma apresentação que exige o uso da formalidade, mas que não se adequa ali àquele contexto, àquela sua fala mais espontânea, certo? Agora eu trouxe aí para vocês, olha só, os textos orais do cotidiano. Olha aí, ó, a conversa informal. Pessoal, a conversa informal, normalmente a pessoa ali, ela não se prende a ficar pensando nas frases numa adequação formal, de usar a língua portuguesa, da construção linguística ali toda limpa. Por quê? Porque é algo mais convencional, é algo ali mais dinâmico, interativo. Que imagina só, eu estou em uma conversa familiar e eu uso uma linguagem extremamente técnica. Não seria adequado, certo? Então, é comum que se use essa informalidade. Olha só outros exemplos que eu tenho aí para vocês. Eu tenho aí os diálogos telefônicos. Esses diálogos telefônicos, é importante a gente fazer uma ressalva. Esse diálogo telefônico, pessoal, é com uma amiga sua? É com um avô? É com um parente? É com um familiar ali? Permite que você seja informal, porque ali o telefone ele é o canal, mas o meu objetivo da comunicação, ele leva em consideração para quem eu estou falando, certo? Então, aqui é um ponto a se observar. Em seguida, a gente tem aí o pedido em restaurante, orientações verbais, tudo isso aí é muito comum nos textos orais aí no meu dia a dia, tá? Aí, em seguida, a gente tem os textos orais informativos. Então, a gente tem as entrevistas, que elas têm o objetivo aí a finalidade de obter e transmitir informações, reportagens radiofônicas, que tem a opção aí, a função de informar fatos e acontecimentos. Os podcasts, espera aí, professora, que de podcast eu entendo, eu inclusive gosto. Você já prestou atenção? Se você já pesquisou ali alguns podcasts, você observa que dependendo da finalidade dele, a linguagem ela vai se moldando, ela vai se alterando, se modificando de acordo com os participantes daquele podcast. É um podcast mais corporativo, é um podcast ali mais informal, mais humorístico. Então, dependendo do assunto e do estilo daquele podcast, ele vai se adequando, ele vai se alterando, se moldando, certo? Então, olha só, hein? Quando for fazer um podcast escolar, pense bem em como você fará a sua abordagem. Em seguida, pessoal, a gente tem aí os noticiários que são utilizados aí para a divulgação de notícia, que não é uma novidade, no entanto, se encaixa aí dentro dos textos orais informativos e vale lembrar aqui para vocês. A gente tem os argumentativos. Esse aqui é muito importante. Por exemplo, no debate, qual é a característica do debate? Olha só o que está escrito aí. É confrontar opiniões com argumentos. Isso significa dizer, pessoal, que no debate eu preciso pelo menos de 2 pessoas. Então, essas 2 pessoas, elas vão apresentar
pontos de vistas diferentes e vão se contrapor com argumentos que mostram o seu ponto de vista. Isso precisa estar fundamentado, isso precisa estar organizado. Mas observa que a forma de efetivação de uma entrevista é diferente de um debate, de acordo com o meu objetivo. Em seguida, pessoal, a gente tem ainda aí, os discursos políticos, que obviamente tem a função aí de persuadir, informar ou informar os eleitores. Nós temos as palestras. Essas palestras, normalmente, elas são mais assim, de expor as ideias, mas normalmente eu tenho ali algumas pessoas que são convidadas ou uma pessoa que vai falar sobre uma determinada temática. Então, ela é especialista ali naquele assunto. Eu não sei se você já observou que normalmente quem aparece muito nas mídias, dependendo do objetivo comunicativo, ela se adequa àquela situação. Seja pela forma como ela se veste, seja pela forma como ela se posiciona, como ela movimenta os braços, como ela fala. Se ela fala muito rápido, ela está com pressa, se ela fala muito devagar, o tom de voz, tudo isso é importante no processo de construção do texto oral, tá? Em seguida, pessoal, a gente tem aí, o júri simulado, que tem a ideia aí de defender ou acusar com argumentos. A gente vai para textos orais artísticos. Aqui eu gosto, vocês sabem que eu sou amante da literatura, não é? Então, os textos orais artísticos, algumas produções literárias, elas se efetivam na oralidade. Por quê? Eu já mencionei aqui, que você estava de olho, eu tenho certeza, que a nossa base tradicional é a oralidade. Então, esses textos, eles eram a contação de histórias, a encenação, tudo isso faz parte da nossa cultura e, obviamente, se efetiva nos textos orais, tá? Que se encaixa aí nesse grupo. Quais os exemplos que a gente tem aí? As peças teatrais, de uma forma mais atualizada, os stand-ups comedies, né? Que tem o objetivo aí de trazer humor e crítica social, e a contação de história, que já vem lá desde os primórdios, não é? A transmissão dos saberes, da cultura, da organização social, tá? A gente tem aí, agora, a oralidade, a espontaneidade e o contexto. Por que que isso é importante, pessoal? Eu estou falando o tempo inteiro de adequação. Então, quando a gente fala de adequação, nós devemos levar em consideração o contexto comunicativo. Para isso, olha só as dicas que eu tenho aí para vocês na tela, né? Eles são moldados pela situação e pelos interlocutores presentes. Isso significa que, se eu vou fazer ali uma palestra, eu devo levar em consideração, para além da situação ali, o meu público-alvo. Por quê? Porque a linguagem empregada para me direcionar a uma criança é diferente da linguagem empregada para me direcionar a um adulto. Quer dizer, a criança ali, ela ainda está em processo de aprender uma determinada língua, não é? Então, ele vai ali aprender um repertório de palavras. De repente, a forma como eu falo ali, ela não chama a atenção da criança, e tudo isso é importante no meu processo de construção. Olha só as outras aí que eu tenho. Então, a forma composicional, ela se adapta à interação e ao objetivo, e a variedade linguística também reflete o grau de formalidade exigido no meu contexto, tá, pessoal? Então, vamos falar do oral versus escritos, o que diferencia um do outro. A oralidade, ela é espontânea, ela usa pausas, repetições, e a variedade linguística informal. Aqui eu faço uma intervenção. Não é que ela use a variedade linguística informal, é que em algumas situações se usa, mas não são em todos os textos orais.
porque ali eu tenho um texto ali extremamente corporativo, extremamente político, eu tenho um anúncio ali que vai ser feito para um país inteiro. Que linguagem eu devo utilizar ao fazer esse anúncio? Obviamente, o nível formal da língua portuguesa, porque se você não sabe por que nós utilizamos o nível formal da língua portuguesa, eu vou te dar essa dica e você tem que guardar ela para sempre aí, viu? O uso do nível formal da língua portuguesa é importante por quê? Porque o nosso país, o nosso idioma é muito diversificado. Existem as variações linguísticas, quer dizer, as pessoas falam diferente em determinadas regiões. E muitas vezes o que eu falo aqui no norte é diferente do que eu falo lá no sul. Ou muitas vezes na verdade nem se conhece aqueles termos, ou tem uma explicação diferente. Então se usa o nível formal da língua justamente para ter essa uniformização de compreensão. E é justamente por isso que você aprende o nível formal na escola, viu? Não ache que é porque é uma obrigação, mas é por conta da necessidade comunicativa, tá? Isso é importante. E em seguida, a gente tem aí o contexto oral, ele vai se adaptar à interação, tá? Já o escrito, ele é independente do interlocutor, quer dizer, eu não preciso necessariamente gerar ali aquela interação espontânea, momentânea, mas eu tenho que levar em consideração também o meu público leitor, tá? Mas são coisas diferentes. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Adequar. Então, essa adequação, ela é a chave da comunicação, por quê? Eu preciso ajustar a minha linguagem ao contexto comunicativo, ao meu público e o meu objetivo. Olha só o meu segundo aí, ó. Considere o ambiente e a formalidade da situação comunicativa. Professora, como assim? É que muitas vezes o ambiente não permite que eu utilize determinado tipo de linguagem. Muitas vezes ali aquela situação comunicativa não permite que eu use uma linguagem extremamente técnica. E eu tenho que simplificar. Quer dizer, eu não preciso saber um dicionário ali internalizado de palavras bonitas e difíceis da língua portuguesa. E eu falo para as pessoas e elas ficam... E o que você está querendo dizer com isso? Eu não conheço essas palavras, então é importante que seja feita essa adequação, tá? E aí o terceiro aí, escolha palavras e tom apropriados para cada interação social. E isso cai justamente no que eu estava falando, pessoal. Quer dizer, eu tenho que saber escolher as palavras que eu vou utilizar, levando em consideração sempre o meu público-alvo. Eu preciso simplificar, eu preciso fazer com que a minha comunicação chegue de forma efetiva, para que haja compreensão, tá, pessoal? Pessoal, em seguida aí eu tenho o estilo oral. Então, adaptação do contexto. Primeiro aí, ajuste a linguagem à situação, ou formal ou informal, e isso já foi muito bem tratado e abordado no decorrer dessa aula. Use vocabulário e tons apropriados ao público e ao objetivo. E seja flexível, quer dizer, adapte-se a imprevistos e reações. O que é que isso significa dizer? Você viu que eu tive dificuldade de fazer a leitura, mas que eu estou gravando uma aula aqui de forma espontânea e a oralidade me permite fazer essas correções aqui? Perfeito. Então, quando nós falamos de oralidade, é necessário que a gente tenha essa expertise, que nós saibamos nos adequar a essa situação. Pode ser que ocorra um imprevisto aqui e eu preciso ter um plano B. Pode ser que aquela minha estratégia anterior que eu montei, ela não funcione e eu tenho que pensar em outra. Então, isso é importante no meu processo de construção do meu texto oral. Quer dizer, por mais que ele seja ali espontâneo, eu tenho que pensar previamente em como eu vou construir e pensar em plano B também, tá certo? Pessoal, e aí em seguida eu tenho para vocês aí
acerca das ideias, porque a gente está falando aqui de adequação ao contexto, mas em relação ao tema. Então, é importante que as ideias elas sejam conectadas de forma lógica sequencial. O que isso significa dizer, professora? Olha, eu estou falando de um assunto aqui, vamos lá, eu vou falar ali de história do Acre. E ali eu começo a falar um pouquinho da história do Acre, e aí eu mudo totalmente o meu assunto, eu mudo o meu tema, eu vou falar sobre um assunto de matemática, um assunto de ciências que não se adequa de biologia ali. Então é importante que eu tenha essa ponderação de progressão do meu tema, tá? E também que eu não fuja dele. Em seguida a gente tem aí o uso de conectores. Se na escrita se utilizam esses conectores, na oralidade é importante que eu saiba utilizar também, tá? Para que eu tenha uma progressão aí clara para manter o interesse e facilitar a compreensão aí do meu estudante. Professora, conclusão já, eu gostei dessa aula, não vai ter atividade, não? Teve sim, você não percebeu que ao longo dessa aula eu trouxe algumas dicas e eu fiz algumas perguntas de como você se portaria diante de uma apresentação oral, diante da construção de um texto oral? Vou te dar uma dica importante também, viu, que vai te ajudar. Ao produzir ali o seu texto oral pensado, vá para a frente do espelho. Fale, grave, se ouça. Será que o meu tom de voz está adequado àquela situação comunicativa? Será que eu preciso falar um pouco mais alto? Eu preciso treinar as minhas cordas vocais? Eu preciso pensar na forma como vou me posicionar? Adequar a minha postura, adequar a minha gesticulação, a minha movimentação de forma suave. Isso é importante, viu? Olha só o que nós concluímos aí com a aula de hoje, pessoal. Que a fala ela é dinâmica e adaptável, diferente da escrita, tá? O vocabulário é necessário e importante para que você escolha uma adequação a cada situação comunicativa, seja ela formal ou informal. E aí a empatia e clareza são essenciais para uma comunicação eficaz. Afinal, o objetivo principal da nossa língua, do nosso idioma, do nosso português é a comunicação, seja ela escrita ou oralizada. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Eu te vejo na próxima. Tchau!